Olá, pessoal. Aqui é a Luciana Durso. Estamos em mais um podcast Se Conecte Negócios. Gente, olha só, para quem não me conhece, eu sou a fundadora da plataforma Se Conecte e eu resolvi, há um tempo atrás, criar esse podcast aqui porque tem negócios maravilhosos aqui no exterior que os nossos brasileiros que vieram para cá criaram e muitas vezes nós não conhecemos. Então, cada episódio a gente traz pessoas sensacionais que têm desbravado o mundo dos negócios aqui no exterior. E hoje eu tô com duas pessoas aqui que lançaram um movimento que vocês vão amar em conhecer, que é o movimento Acesso. Bem-vindo, Charles, bem-vindo, Wendel. Que bom Obrigado. Que vocês aceitaram o meu convite, viu? Dois Obrigado. Queridos que estão assim me impactando desde que eu conheci eles a primeira vez. E hoje vocês vão conhecer um pouquinho da trajetória deles profissional, quem está por trás desse movimento, o que é esse movimento. Então fica aí até o final para você conhecer, já vai colocando aqui perguntas se você tiver, porque eles não vão, esse programa não é ao vivo, mas eles vão, tenho certeza que vão querer conhecer vocês e responder e aguarde que vocês vão saber também tudo sobre eventos, tudo que eles têm criado, que eles são muito, gente, olha, eu tô impactada também, o Wendel, quando ele me mostra as coisas, do planejamento. Então tem uma trajetória que eles estão criando para você, que é empreendedor, ter mais acesso. Então, sem mais delongas, bem-vindos, Charles e Wendel. Eu quero começar aqui com o Charles. Uma pergunta é o seguinte, é uma pergunta que todo mundo, quando chega nos Estados Unidos, a gente quer saber do outro. Como que você veio parar aqui? Foi profissionalmente? Conta um pouquinho da sua trajetória profissional, no que você tem trabalhado aqui, para já começar a inspirar aí os nossos seguidores. Legal. Vamos lá, Lu. Primeiro quero agradecer o Lê, você. Vocês realmente são muito queridos. Eu acho que é realmente assim, é recíproco, é tudo aquilo que você falou. Acho que desde o começo, como o próprio Se Conecte, se conectou, né? E isso é um motivo de felicidade para nós e, por isso, aceitar com o maior prazer em estar aqui e poder, com certeza, ajudar. Porque quando nós sabemos assim, quando envolve pessoas, envolve propósitos, envolve histórias, e tenho certeza que a gente vai poder aqui cooperar um pouquinho com todo esse pessoal. Ah, que legal. Mas então conta para mim, quanto tempo você mora aqui já, Charles? Olha só, Lu, a nossa história assim, é uma história diferente, sabe? Eu tenho certeza que, para aquelas pessoas que realmente já entenderam o propósito, eu tenho muito claro para mim que foi debaixo realmente de um propósito e de um projeto mesmo de Deus, que eu acredito muito, né? Que realmente Deus tem um propósito com cada pessoa, né? E isso são 6 anos e meio já aqui. 6 anos e meio aqui nos Estados Unidos, direto para Orlando. Eu já conhecia aqui, mas assim, nós ficamos encantados, né? Você sabe, eu tenho 4 filhos, a Raquel, minha esposa. Então faz 6 anos e meio. Como é o nome dos filhos? João Vitor, o de 18 anos, Maria Vitória, de 15 anos, Davi Luiz, de 8, e a Maria Clara, de 10. Olha só que bênção, gente. E ser pai de família no exterior é um grande desafio, de 4, então, Porque, assim, as pessoas, quando elas veem o nosso Instagram, veem a nossa trajetória, eles só veem as coisas legais, Mas é muito desafiador, E quando você morava no Brasil, você trabalha no mesmo ramo? Você mudou de ramo? Conta um pouquinho pra gente. Então, Lu, assim, rapidamente, assim, eu comecei muito cedo trabalhando, Desde os 9 anos de idade. Depois, eu sempre, no paralelo, eu joguei futebol. Então, eu cheguei a ser um jogador de futebol profissional, mas foi muito rápida a minha carreira. Eu tive um grande problema na minha vida, que foi um limite da desistência. Aquilo me engoliu e eu desisti de ser jogador. E eu fui encontrar de novo esse limite mais tarde. Mas depois, quando eu deixei de ser jogador, eu falei assim, eu preciso trabalhar. Eu comecei até numa empresa de confeitos de amendoim, a vender amendoim, mas não deu muito certo. E daí eu respondi um anúncio de uma escola de inglês. E daí quando eu comecei a trabalhar nessa empresa foi onde eu me encontrei. Eu encontrei pessoas que me ajudavam com tudo aquilo que talvez com os meus pais ou com a minha família eu não conseguia encontrar. Que é o verdadeiro mentor, mentores. O que nós estamos fazendo aqui é isso.
mentorar pessoas, né? Muitas vezes, assim, uma chave que você coloca aqui e a pessoa leva a sério aquilo, ela pode transformar a vida dela, né? Então, eu acredito muito nisso e eu creio que quando alguém faz isso com você, né? É incrível como parte do teu propósito, ele está nisso também, né? Então, é isso que eu quero fazer hoje. Depois eu continuei trabalhando com escolas. A empresa que eu comecei a trabalhar, ela cresceu muito rápido, né? Tenho certeza, para quem está na internet conhece bem, Flávio Augusto, né? Ele começou com uma escola e chegou a mais de 400 escolas, fez o primeiro bilhão através dessas escolas. E eu posso falar que eu tenho os meus dedinhos ali, né? Porque fiquei um tempo por ali, trabalhei junto com ele mesmo em Curitiba por mais de 3 anos, quase 4 anos. E aquilo, com certeza, foi uma escola para mim. Eu não tenho o que falar, porque foi muito válido ter essa experiência profissional. Porque, apesar de ser uma escola, na verdade, era uma escola da vida, né? Porque nós ali fomos preparados para realmente vencer em qualquer negócio. Porque não era só nas vendas. Nós estávamos falando ali de pessoas, né? E isso, com certeza, o Flávio faz muito bem até hoje. Por isso que tem tantos seguidores assim. E sempre que eu posso, eu honro a vida dele, porque realmente, para quem merece honra, a gente tem que honrar, né? Mas, enfim, depois eu trabalhei com ele por alguns anos e depois eu fui montar minha marca própria. Eu montei uma rede de escolas também, né? Eu sempre deixo claro, né, que é muito comum as pessoas trabalhar com alguém, sair e montar um negócio igual, né? Comigo foi um pouco diferente. Por quê? Porque, apesar de montar um negócio igual, a primeira pessoa a saber que eu ia montar foi o próprio Flávio. Eu não fiz nada por trás, sabe aquela coisa? No dia seguinte já levanta outra bandeira e começa a trabalhar com outra marca. Não. Eu falei pro Flávio assim, peguei o avião, fui para Curitiba, falei assim, ó, daqui 1 ano eu vou montar a minha marca. E nós conversamos ali, muita verdade, uma coisa muito séria. E depois de 1 ano eu estava montando a minha marca e chegamos a 10 escolas. Uau! E Depois que escola, né? Com Flávio Augusto. Com certeza foi um presente de Deus mesmo. E eu creio assim que aquilo que eu passei ali perto dele foi para acontecer aquilo que já aconteceu até aqui e está acontecendo, e a expectativa é muito grande do que vai acontecer. Por quê? Quando nós começamos as escolas, uma escola é ainda quebrada, né? Nós alavancamos essa primeira escola muito rápido e depois começamos a abrir franquias. Ali eu comecei a perceber que o nosso negócio não era franquias. O nosso negócio eram pessoas. Porque, por exemplo, todos eles que trabalharam comigo no começo, os primeiros funcionários, todos eles foram ou meus sócios ou meus franqueados. E todos eles eu ajudei a abrir a franquia, né? Então, assim, esse é o nosso propósito. A gente tem que incentivar, a gente tem que acreditar nas pessoas, né? Até a mesma nossa parceria tem um pouco disso, né? Sabe o que? É que ele pulou rápido aí as coisas, né? Deu uma resumida boa, mas assim, eu queria voltar numa coisa que, como eu conheço um pouco mais o Charles, já ouvi ele contando, o empreendedor no exterior, eu acho que no Brasil também, mas no exterior mais, ele tem essa síndrome da desistência. Ah, eu não vou conseguir. Ah, eu não tô. Ah, não tá dando dinheiro. E você contou já uma vez que quando você foi para Curitiba, você foi sem renda fixa, sem nada. Só variável. Eu queria que ele contasse essa história, porque para impulsionar você empreendedor, né? Porque o empreendedor ele fica assim, mas aí eu tenho que pagar o aluguel, eu não tenho dinheiro, eu não, né? E quer desistir. Conta pra gente quando você foi para Curitiba, o que o Flávio fez com você, que você queria desistir. Legal. Conta pro pessoal. Legal. Essa observação, que bom que você voltou mesmo. Eu acredito que se é para as pessoas que a gente está fazendo esse podcast, eu acredito que vai ser de muito valor para você agora. Pega essa chave aí. Olha só, quando eu fui para Curitiba, eu realmente tinha uma situação muito difícil, né? Porque você ir para um outro estado é quase que igual a outro país. Não conhece ninguém. A única diferença né? é você tem a língua, né? Lá. Mas fora isso, as variáveis são as mesmas. Então, eu já havia passado por essa mudança, né? E você chegar num estado onde você não conhece ninguém, onde você não tem salário fixo, né? E você tem que construir o teu salário. E eu tinha o meu João Vitor de 18 anos com apenas 9 meses. Eu ainda recém-casado. Eram muitas variáveis, né? E como você colocou, lá do futebol, gente, o futebol eu desisti mesmo. Isso foram só alguns anos atrás que eu fui
abrir isso para o público, porque eu não abria, né? Porque realmente, assim, demorou um pouco para que eu realmente conseguisse externar isso, né? Mas lá em Curitiba, quando eu comecei a trabalhar lá, com um mês de Curitiba, os mesmos sentimentos lá do futebol, quando eu desisti, eles vieram à tona. E você fez um paralelo muito bom. Você que está aqui hoje, e talvez você esteja passando por um problema semelhante, entenda que não é uma questão de potencial, não é uma questão que você não consegue, é uma questão de limite que o ser humano tem, e pode ser que o teu também seja a desistência. No meu caso, Lu, naquele momento ali, o que eu fiz? Eu queria desistir só, eu não fiz mais nada, eu queria desistir. É mais fácil, né? É mais fácil e as pessoas têm essa tendência quando vai trabalhar problemas. Né? É muito mais fácil você querer longe aquilo que está te fazendo mal, né? Porque eu tinha dores no corpo, porque quando você está sob pressão, né? Isso reage no teu corpo também. E aí, Lu, foi quando eu fui falar com o Flávio, com o Édio, que eu queria desistir. Édio é o braço direito do Flávio. Também uma pessoa que fez muita diferença na minha vida. E quando eu fui avisar eles que eu estava indo embora, né? Eu fui surpreendido. Eu tive ali pessoas que realmente acreditaram em mim e que realmente falaram assim, não, você não vai embora. E aí, como eles conheciam já um pouco da minha história, inclusive do futebol, eles falaram assim, não, o teu problema, você desiste fácil das coisas. Você tem que entender que chegou a hora de você romper esse limite. Aí eu meio sem entender, né? Falei assim, que limite é esse? Que limite é esse, né? Mas, né, eu acreditei no meu líder. Eu dei esse voto de confiança, que já existia, na verdade, mas nesse momento difícil, é muito difícil você acreditar no líder. Porque você fica confuso, né? Então, outra dica, busca um mentor, não importa que seja digital, mas você tem que estar conectado a alguém para que você receba uma influência. Porque muitas vezes pessoas não chegam no lugar que deseja, Lu. Não é por uma questão de potencial, é por uma questão de limitação. E esses limites, parte deles é com você, mas parte deles também é o mentor que está enxergando de fora e que pode te ajudar. Né? Então, assim, não acabou por aí não, porque um mês próximo, um mês depois, eu achei que já tinha passado, não. Voltou toda aquela vontade de novo de desistir. E mais uma vez com o paralelo. Tem muita gente que passa isso aqui, porque estou há 6 anos e meio aqui e eu ouvi muita gente já falando sobre isso. E de novo, fui lá, né, chorar as pitangas para eles lá e eles assim, não, vamos romper esse limite. Esse é um problema da tua cabeça, isso é uma limitação. E eu acreditei mais uma vez. E aí, Lu, passaram mais um mês, mais ou menos, e algo realmente extraordinário aconteceu. Que isso acontece com quem realmente persiste, com quem realmente é resiliente. É quando você acredita no líder, vai na fé, né? Porque nada me garantia que aquilo ia sair de dentro de mim, mas depois daquele mês, parece que realmente eu entrei num outro estágio. Fez assim, ó, pum, rompeu. Parecia que eu estava num outro ambiente. Eu não queria mais nem ir para Campinas, para Itatiba, que é a cidade dos meus pais, para visitá-los, porque eu já estava me sentindo em casa, estava me sentindo mais adaptado, o trabalho, assim, a minha produtividade começou a entrar numa escala assim, fora da curva. Tudo depois que alguém persistiu e também, claro, né, teve que ter a minha parte. Sim. Eu tive que ter um esforço ali para romper o meu limite. Né? E eu posso garantir para você, Lu, que tudo que aconteceu na minha vida depois daquilo ali é resultado dessa chave que eu virei. Olha a importância, né, de ter uma pessoa, de ter alguém que te impulsione, porque eu vejo muitas pessoas vindo para cá e não se conectando com pessoas talvez melhores que eles, ou que estão em outro nível. Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa fica só ali conectando com o pessoal, só o amigo, o parente, e aí ele fica ali naquele meio e fica naquele tempo, e vai indo devagar e sempre.
Mas se a gente quer pular de esfera, você tem que ter alguém que vai te puxar, Exato. que vai acreditar em você. É verdade. Né? E eu vou fazer a pergunta pro Wendel agora ainda. Como que vocês se conheceram, né? E eu queria... Foi aqui nos Estados Unidos ou no Brasil? E também eu queria que você contasse para o pessoal um pouco da sua trajetória profissional, né? Como que veio essa conexão com o Charles? Era de escola de inglês? Conhecia o Flávio? Não era nada a ver? Conta um pouquinho pra gente. Se apresenta também. Fala se você é casado, o nome da esposa. É isso aí. Obrigado, Lu. Obrigado a todos que estão aqui. O Charles, grande amigo e sócio. A nossa conexão, fala um pouco de mim antes, né? Sou casado, o Wendel Brasil, casado com a Mara Brasil. Estamos aqui em Orlando há 4 anos. E um pouco dessa conexão, né? Pegando esse gancho aqui do Charles, teve uma chave que ele falou aqui que é muito importante, que eu gostaria de falar também. Alguns pais dizem para os filhos: não andem com meninos da sua mesma idade, procure pessoas mais velhas. Isso se trata de sabedoria ou de caminhar com alguém que já passou por aquilo ali. Então, acho que essa coisa do procure o mentor, encontre o seu mentor, faz sentido. Quando a Lu também colocou aqui, você às vezes está numa mesma bolha e não tem como você furar essa bolha se você não for para uma outra bolha. Então, essa é uma grande dica, é uma grande chave. E voltando aqui para a nossa conexão, né, eu e o Charles, foi um encontro aqui em Orlando, foi casual. E se tiver uma culpa ou responsabilidade, foi pela esposa dele, a Raquel. Nós estávamos numa mesma palestra em comum, e eu estava falando com outra pessoa sobre o digital, né? Uma das minhas especialidades é o digital, e a Raquel percebeu ali: olha, esse cara parece saber ali do que está falando. O Charles já é um cara que tem um método na área de vendas, uma expertise, um know-how, já tem uma certa autoridade no que faz. E aí ela disse: poxa, esse cara pode ajudar o Charles, né, a se posicionar no digital. Então a gente apertou a mão ali, se conheceu, isso acredito que foi no início desse ano, e de lá para cá a gente caminhou junto no objetivo de trazer esse posicionamento. E aí, com os encontros e as conversas, a gente foi sentindo que tinha uma coisa em comum, que era trabalhar na mentalidade do imigrante brasileiro. Por quê? Porque a tua vitória, ou o teu bloqueio, ou o teu case é a solução que você tem para outras pessoas. Então, aquilo que a gente viveu e venceu, e está vencendo, porque todo dia tem as lutas e batalhas, a própria conexão com a luta, eu vou falar um pouco depois, e com o Leandro, tem a ver com aquilo que a gente já venceu. Então, a gente viu um ponto em comum, uma convergência, né? Uma sinergia. Existia uma necessidade de falar para mais pessoas, de trazer uma mensagem de renovação, uma mensagem de poder, de governo, de capacidade na mente, né? Atravessar a mente dessas pessoas com uma mensagem de superação, de que você pode mais. Essa mensagem envolve, né? O movimento acesso hoje envolve informação, acesso à informação, conhecimento e pessoas. E também ao reino, porque nós entendemos que não se faz nada sozinho. Então, isso é um pouco do movimento acesso, isso é um pouco da nossa história. E a nossa conexão com a Luciana, né, de poder estar aqui hoje, começou com um princípio que eu aprendi há muito tempo, e a gente pôde até ver recentemente aí um grande nome falando agora domingo passado aqui em Orlando, de você gerar valor primeiro, ou de você fazer mais do que lhe é pedido, né? Então, eu fiz um convite para a Lu há um tempo atrás, não a conhecia, trouxe ela porque eu acreditava que a mensagem da Luciana poderia ajudar aquelas pessoas. Ela apareceu, se comprometeu, e hoje a gente está aqui e tem planos aí para mais coisas maiores ainda, reuniões, encontros, ideias, e sinergia e convergência, né? Então, esse é um pouco da nossa conexão, tanto acesso, Charles e Wendel, como se conecte também, como o que vem por aí, e bora pra cima, né? Vamos lá. Muito bom. Gente, olha só, eu vejo muita gente caminhando sozinho aqui, né? Existe, infelizmente, entre brasileiros, que um chegou primeiro, o outro não quer ajudar, tem muito isso, mas é muito importante que você se conecte com pessoas que têm o mesmo propósito, né? Eu sempre tive isso, assim,
no meu coração, como vocês sabem, eu sou cristã, não é um podcast cristão, mas é uma coisa que eu não consigo separar. A palavra de Deus fala que o povo perece por falta de conhecimento. E o perecer, o sofrer, esse conhecimento, esse acesso de informações existe, mas muitas vezes a pessoa não sabe como. Né? A palavra de Deus está disponível, mas nem todos conseguem acessar. As informações hoje, com essa era da informação, está disponível. Você entra no YouTube, Instagram, tudo tem informação. Mas existe uma diferença entre receber a informação, ter o acesso, e exercer isso na sua vida, praticar. E eu sou muito assim, eu aprendo, eu já quero fazer. Eu sou muito executora, eu já quero, né, fazer e desenvolver. E eu acabei me desenvolvendo profissionalmente dentro de casa, cuidando do meu filho, cuidando da minha casa, mas sempre ligada. E eu sou muito isso também. Pessoas, gente, o negócio é pessoas. Quem vive sozinho não conecta com pessoas e não avança, né? E aí, eu quero agora perguntar para vocês como nasceu, né, a ideia do Movimento Acesso, qual que foi o primeiro encontro, como foi tudo isso e como, porque eu vi, né, o Wendel me mostrou todo o projeto do Acesso, eu fiquei assim, uau, muito parecido com muitas coisas que eu penso, e isso me alegra muito. Por quê? Quando você leva informação, você leva crescimento, você leva avanço, né? E você, imigrante, precisa disso. Não fica só no seu mundinho. Ouve esse cara aqui, que é um fenômeno das vendas. Trabalha há quanto tempo de vendas? 25 anos, você 25 falou? anos. 25 anos. Então, assim, é uma carência hoje das pessoas. Mas vamos falar do acesso. Fala como nasceu o acesso, qual que é a proposta, que eventos que tiveram, quais são os próximos, para o pessoal conhecer um pouquinho. Legal. Lu, acho que para falar de acesso, eu tenho que falar um pouquinho antes o que aconteceu. Né? O acesso, o Wendel sabe que eu trouxe uma visão, né, para ele, que está um pouco menos tempo aqui. Há mais ou menos 3 anos e meio atrás, eu já identifiquei isso, essa necessidade realmente das pessoas aprenderem dessa mentalidade, sabe, que não é só para o imigrante, é uma mentalidade vencedora, sabe? Existe uma mentalidade vencedora. E as pessoas, elas têm que realmente entrar num processo de hábito, de você trabalhar isso diariamente, ou sempre, né? Por isso que é o objetivo do acesso é esse, trazer mais conteúdo para que a pessoa consiga se alimentar. Então, lá atrás, existiu já um evento que ele era muito semelhante e o Covid, né? A pandemia parou com esse evento. Então já era 2 anos atrás, então. 2 anos. Começou a 3, né? E parou. Tá. Foram 3 eventos que foram realizados. Já chamava acesso? Não. Empreendedores mais que vencedores. Ah, legal. E ele tinha a mensagem muito semelhante, né? Porque quando a gente fala assim de pessoas desbravando qualquer coisa, fica muito à flor da pele você falar de uma mentalidade vencedora. A pessoa ela precisa estar preparada com uma mentalidade vencedora para ela conseguir avançar. Então isso cabe direitinho para um imigrante, porque o imigrante ele está aqui desbravando um país, né? Começando o país. Então o acesso ele começou com essa visão. Quando encontrei o Wendel, uma das coisas que foi muito legal, assim, porque a mentalidade ela bateu muito. Né? O Wendel é um cara que comprou essa ideia com muita rapidez. Né? Inclusive, existiam até outras pessoas que poderiam ter participado disso e talvez não acreditaram, né? Porque é muito natural isso em qualquer projeto. Eu estou muito acostumado a levar ideias novas e as pessoas elas não acreditam. Depois que começa a dar fruto, elas começam a acreditar. Mas isso não é nenhum espanto para mim. E aí fala assim, eu sabia que ia dar certo, né? Sabia que ia dar certo. É o Flávio Augusto da cartilha, né? Primeiro é isso, de segundo é isso, terceiro vão dizer que... Exato. Sempre acreditei. Você tapinha nas costas, né? Aquela coisa toda. Sempre acreditei. Mas assim, você falou uma outra coisa também, Lu. Nós somos a média das 5 pessoas que nós andamos. Muitas pessoas falam isso hoje na internet, mas infelizmente ainda poucas pessoas praticam. Eu acredito que se você realmente quer elevar o nível, você precisa ter humildade. Sempre falei isso pro Wendel, porque o Wendel
na parte empreendedora, ele está começando. E ele é um cara que ele tem um modelo exemplar hoje de seguir uma liderança, porque ele teve que colocar o orgulho dele debaixo do braço e realmente engolir algumas coisas para que ele o quê? Avançasse. E eu vejo que ele, em alguns meses, tá avançando o crescimento super, né? é meteórico. Ele não percebe às vezes, mas eu sei o que está acontecendo. Já falei para ele parar falar aquele low profile, tô que ele parando, já tô tá em deixando. outro nível, ele nem percebeu, já tá aí ó, Exato. gravando, falando, aparecendo, né? Exato. Então, assim, é muito gostoso quando você também encontra pessoas do outro lado que estão dispostas. Porque eu encontrei, vamos colocar aí, com mais de 30 mil pessoas que passaram ali tete a tete comigo. Muitas pessoas, Lu, elas disseram não, mas um não para elas mesmas, sabe? E quando você encontra uma pessoa que fala um sim, meu maior sonho é ver aquela pessoa realizada. Por exemplo, eu tenho um funcionário no Brasil que ele era balconista de farmácia. Hoje ele é meu executivo número 1 de 2, 3 empresas minhas. Tudo, inclusive do acesso agora, tudo que bota na mão dele, ele nos ajuda. Ele é um cara que tem já um pouco do DNA dessa mentalidade vencedora, né? Então, para nós é motivo de alegria. E falando sobre o acesso ele tem uma visão realmente de explodir a mente, do brasileiro aqui nos Estados Unidos. Sabe, a gente não veio para brincar, sabe? Acho que a nossa visão é realmente trazer acesso, trazer conhecimento, trazer influência, trazer motivação, sabe? Essas pessoas, elas têm que prosperar nessa terra, sabe? E isso só vai acontecer através de uma mentalidade. E é o que está acontecendo. O acesso em 3 meses, para menos de 3 meses, né? Menos de 3 meses, nós temos resultados assim, tudo que a gente faz gera lista de espera, porque não cabe todo mundo. Pô, uma coisa nova. Por quê? Nós não somos conhecidos aqui. É porque é um movimento. Nós não estamos pensando em dinheiro. Todo mundo quer dinheiro. E é uma consequência, né? O dinheiro vem, não tem as, né? É isso aí. É uma consequência. E assim, eu acho que você foi bem na raiz, uma coisa muito séria. É na mente. Porque o imigrante chega aqui e aí começa. Ah, o seu diploma não vale. Ah, você não fala a língua. Ah, você não tem isso. Aí começa, né? Porque todo mundo que está aqui fala. Ah, eu me lembro que quando eu cheguei aqui, que eu fui estudar inglês, eu cheguei aqui sem falar nem hi nem bye. E aí eu comecei a estudar e todo mundo, ai, para com isso, daqui a pouco você tem que trabalhar, nem começa, tal. E já são 8 anos aqui, eu já estou indo pro meu doutorado. Uau. Então, tipo assim, se eu tivesse ouvido lá atrás, não, nem faz, não dá, tem que, né? Eu não tinha feito. Então, assim, é a mentalidade e é assim, não é fácil. Não é fácil. Não. E o que você, Wendel, né? O que você, nessa caminhada com o Charles, eu sei que é pouco tempo, mas ele é um vulcão de informação, né? O que você e ele, né, tem preparado no acesso para transformar a mente das pessoas? Qual que é a estratégia de vocês para que a informação chegue à pessoa, para que a mente dela mude? O que vocês estão preparando aí para o pessoal? O mais importante é trabalhar com movimento. Então, hoje eu olho e vejo que Deus me colocou em determinados lugares para que eu estivesse aqui. Não é aqui em Orlando, é aqui nessa mesa, conversando com vocês. Com o Charles, com o Leandro, a Luciana. Eu, no meu passado, né, eu já estive, né, porque ser é uma coisa e estar é outra. Né? Já estivemos muitas coisas. Eu já estive até no meio da selva amazônica, em acampamento, na época que o Ike Batista ainda era um dos mais ricos do mundo, né, trabalhando lá na área de geologia e mineração. Não tem nexo nenhum, teoricamente, com o que eu vivo hoje. Mas eu sei que eu um dia vou estar numa mesa e que as informações que eu tenho de geologia e mineração vão fazer a diferença naquele contexto. Então, trabalhar com movimento, né, respondendo a sua pergunta, é diferente de fazer um business focado em negócio, ou focado em venda, ou em faturamento, que é o mais comum, né, com o capital puro. Então, a nossa forma de atuar em termos de negócio, primeiro é ser um movimento e ser um grande movimento empreendedor, mas que, acima de tudo, trabalha na mentalidade. E é na mentalidade do imigrante. Então, nós temos 3
3 pontos principais nesse movimento, que é família, imigrante e empreendedorismo. Então, um evento como o 360, que é o maior evento da Acesso até aqui, porque virão outros, ele é multifacetário. Por quê? Montando esse movimento, né, eu até falei para o Charles, e está lá no nosso plan, né, no nosso desenvolvimento da ideia, do Business Idea, como um evento multifacetário, onde você tem aí o Fernando Scherer, a Heloísa Rosa, Leandro Aguiari e o Guilherme Berenguer e outros. A chave de um deles vai encaixar para diferentes pessoas. Vão ter momentos que algumas pessoas não vão lembrar nem quem abriu o evento ou quem fechou, mas pode ter um código, um hack lá do Scherer, em termos de performance, que serviu para mudar a vida de um pai de família. Pode ser que o cara não prestou atenção em nenhum dos speakers, mas no final do evento vai ter uma mensagem. E ali, por experiência própria, porque eu trabalho muito com teste, né? Então, a gente testa bastante, porque eu confio mais no acerto exponencial do que um bom resultado. Então, eu tenho certeza que, com base em outros experimentos, existe um momento ali que a gente vai tocar e aí vidas serão transformadas. Então, essa é a forma da Acesso atuar como movimento, por isso que não é um negócio ou um CNPJ, e é a forma de atravessar a mente do imigrante, e tem um momento especial nesse dia 13, que é a véspera do Dia dos Pais do Brasil. Então, é uma data especial e coisas grandes vão vir lá. Olha só, gente, 2 coisas que eu quero falar. Uma, como o Charles falou, não é só o imigrante, e esse evento não é só para o imigrante, certo? Positivo. Me fala aí, então, quem estiver vendo porque assim, nosso podcast voa aí para outros países, Brasil, Europa. Quem não estiver aqui, como vai poder assistir? Vai ser compartilhado? Vai ser liberado? Como vai ser? Vai, Lu. Olha só, nós estamos trazendo, assim, literalmente 360 dessa vez. Vai pegar toda a terra. Nós estamos trazendo uma novidade, que é uma transmissão ao vivo para 180 países. Olha só. Através de uma plataforma que já tem 500 mil de clientes, 5 milhões de e-mails. Então, assim, nós vamos chegar a empreendedores em todos os cantos da Terra. Então, assim, por nossa surpresa, um pouco mais rápido do que a gente imaginava, né? Mas eu acredito que são as primeiras sementes que vão ser liberadas, assim, pelo mundo, porque nós já tivemos, assim, alguns convites para a Europa, alguns convites para o Acesso Brasil, né? E nós estamos segurando, porque nós estamos empilhando pressão aqui em Orlando. A ideia é ficar um negócio mesmo que a pessoa vai falar assim, aquele negócio ali fez a diferença na minha vida. Nós já temos esse testemunho de algumas pessoas que falaram que desde quando entrou no Acesso, virou a chave dela. Então, para nós, o MVP já funcionou. Então, é uma questão só agora de escala, né? E nós temos um pouco de noção também de escala. Então, vamos chegar. 180 países, né? Então, para todos vocês que vão assistir, que de repente vão assistir esse podcast e queira participar, você pode acessar lá o Instagram do Acesso, ou o meu Instagram também, Charles Montico 1, e você consegue comprar, ter acesso. Quantas vezes a gente fala a palavra acesso, né? Você já percebeu? Ter acesso. Tudo é acesso hoje, ainda mais nessa era digital, é acesso a palavra. Ter acesso a esse evento do dia 13, que vai ser sensacional, e você vai poder realmente participar online de tudo isso. Agora, uma coisa que o Wendel falou, e que é muito real para nós imigrantes, ele falou que ele fez parte lá da geologia, que não tem nada, né? Hoje ele não vê conexão, mas tudo que a gente aprende, que a gente vive, é experiência para o futuro. É como as vendas, né, que você teve lá no passado, como as franquias das escolas, e agora o Acesso pode ser uma franquia. Eu acho que tudo isso, eu queria fazer essa pergunta para o Charles, ou para o Wendel, quem que prefere responder. Como o imigrante pode trazer do passado dele a experiência que ele teve profissional, como que ele pode acessar isso e trazer para o hoje? Porque eu vejo que muito imigrante está limitado aqui. Ou ele está numa construção, ou ele está limpando uma casa, ou
fazendo algum serviço braçal, cheio de potencial. Ele deixa de acreditar nele porque aquilo acaba pagando a conta dele. Como ele pode ter acesso e resgatar isso dele, né? O profissionalismo, as experiências e aplicar no negócio hoje. Você tem algum de vocês quer responder essa pergunta? Vai lá, Charles, depois eu... Olha só, Lu, você tocou num ponto que é a minha paixão. A hora que eu vejo uma pessoa pintando a casa e ele não é um pintor, eu fico impactado. Eu fico assim, eu preciso fazer esse cara produzir naquilo que ele nasceu para produzir. Eu costumo dizer o seguinte, não tem nenhum problema, deixando bem claro aqui, com pintor, com quem faz faxina, nenhum problema. Inclusive, se eu precisasse fazer qualquer uma dessas coisas aqui, eu faria porque eu vendia amendoim na rua. Entreguei leite na rua. Então eu sei muito bem o que é começar do zero, né? Não é nada contra nenhuma profissão nesse modo que a gente colocou aqui. Mas é sobre pessoas. O que acontece, Lu? As pessoas, elas passaram por uma história. O que não faz sentido para mim é o quê? Se você passou por uma história durante 10, 20, 15 anos, 30 anos, às vezes, algumas pessoas, por que você vai mudar para outro país? Claro que tem um pacote de coisas ali que te interessa, mas por que você vai mexer com a tua história? Sendo que eu não tenho dúvida alguma que o cumprimento do teu propósito está conectado à tua história. Porque a tua história, Deus colocou para você daquele jeito ali, que é para você realmente chegar e entender daquele assunto, para poder depois, né, no momento oportuno da vida, como esse, por exemplo, você poder usar aquilo, não digo exatamente da mesma forma, mas aplicar num novo país de maneira diferente. Por isso que eu acredito muito, sabe, Lu? Toda pessoa que eu encontro e eu vejo ela fazendo uma coisa que não é aquilo que ela tem, até porque, assim, parte da minha vida toda foi influenciar e realmente trazer uma visão de crescimento para uma pessoa. Eu tive que, junto com as pessoas, tomar a decisão assim, eu quero sair desse emprego aqui e quero trabalhar com você. E aí? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Você ajudar uma pessoa a tomar decisões assim é muito complicado. Mas, ao mesmo tempo, nesse país aqui, é necessário. As pessoas têm que entender que elas vieram aqui para governar e não para ser governado. Ah, mas eu não falo inglês, não interessa. Ah, eu não conheço nada aqui, eu não tenho diploma. Não interessa, você pode ter certeza que você vai encontrar uma estratégia e o brasileiro ele é especializado nisso e conseguir dar a volta e fazer as coisas da maneira que deve acontecer. E eu tenho certeza, se ele não for imediatista, que essa é uma outra palavra importante. Hoje o ser humano, com a visão digital, tem uma tendência a ser imediatista. Aprendeu ontem e já quer vender curso amanhã. Pô, aí é difícil, né? Você tem que entender que as coisas vão acontecer no seu tempo. Respeita, né, aquilo que a gente sabe que acontece nas fazendas, né? Pô, se você foi lá, né, plantou, semeando, regando, uma hora as coisas vão acontecer. Isso aí. Você sabe que hoje eu tive uma experiência pela manhã, quando eu estava me arrumando, quando eu trabalhava no Brasil, eu era, vamos dizer assim, como se fosse uma executiva. Eu trabalhava para o Grupo Votorantim, né? E eu trabalhava só de terno, era chefe, sabe, da mesa de diretorias, grandes diretores, grandes empresas. E quando eu cheguei aqui, eu falei, primeiro que a gente quase não se arruma aqui, né? Aí a gente já começa a vestir a pantufa, a sandália, a chinela, a roupa. E aí eu falei assim, poxa, tudo que eu estudei, tantos anos trabalhando, poxa, eu não vou usar mais nada, né? Porque eu já comecei a observar, eu me observando. Só que aí esqueci isso e fui batalhando, e fui fazendo, e ajudando, e desenvolvendo, e criando, e tal, e faço uma coisa, faço outra, e faço evento. Aí o que aconteceu? Quando eu entrei no mundo de business, eu tive que mudar um pouco a minha vestimenta. Porque aqui você usa roupa muito confortável, né? O homem nem tanto, mas a mulher, uma legging. E aí eu comecei a me vestir, voltar a me vestir meus blazers e tal, até porque eu trabalho com isso, tenho uma postura para isso, que eu quero passar profissionalismo, e a roupa, a gente sabe que faz diferença. Comecei a palestrar, comecei a participar de eventos, então não cabia mais algumas roupas. Eu também morei muito tempo na praia, aí era vestido, era, né?
E aí hoje, quando eu tava me vestindo, que eu fui... O Leandro fica assim, escolhe o look logo que demora muito, né? Porque é De preferência maquiagem. na noite anterior. Ele falou isso, Lu, é noite anterior, nada de deixar o look pro dia, porque mulher tem isso, né? A gente quer combinar o brinquinho. E aí, quando eu me vesti, eu falei, nossa, parece que eu tô lá atrás, na verdade, resgatando aquele tempo que eu era executivo. Foi anos que eu trabalhei nesses grupos, com altos executivos. Só que eu tô numa outra fase, mas o quê? Toda aquela experiência que eu tive, como falar, como me vestir, como me portar, porque hoje eu também me conecto com grandes executivos, né? Nas coisas que eu faço e tudo mais. Então, a gente não perde. Por exemplo, por que hoje eu sei me maquiar, eu sei me vestir, eu sei me portar? Não foi o Se Conecte que me ensinou, né? Não foi a revista, não foi o grupo, porque foi lá atrás, quando eu fui uma executiva, que eu aprendi a me vestir, a falar, a me portar, a saber tudo isso. Lógico, fui me desenvolvendo, mas toda a experiência é válida. Né? E é necessário também, Lu, se reinventar, né? Então, não é que você deixa de ser, mas ao mesmo tempo você se reinventa, você carrega aquilo ali. Eu acredito que Davi carregou a harpa com ele até enquanto ele seguiu a vida, né? O personagem bíblico. Mas ele não era o tocador de harpa até o final da vida. Então, eu acredito que você carrega as habilidades que lhe são dadas por qualquer esfera que você passou, mas aqui em Orlando, principalmente, você abre mão, teoricamente, de uma carreira segura para se reinventar. Só que quem se reinventa acaba auferindo muito mais lucros do que quem fica estagnado, né? E é por um tempo, né? Igual ele falou. Gente, não tem nada demais ser pintor, limpar a casa, trabalhar na construção. Mas você vai querer isso para sempre? Porque, assim, a gente entende que é um tempo da pessoa, às vezes, ter um dinheiro. E vocês estão trazendo uma proposta que eu creio que é algo que eu também mergulhei nesses anos, porque eu sou muito autodidata. Então, eu fui buscar acesso sozinha. Eu fui aprender a tantas coisas e criei tantas coisas, né? Mas tem muita gente que não consegue. Então, o acesso entra nisso, certo? O acesso entra nisso. Por quê? Igual você falou, mentores ensinam, inspiram e ajudam. Uma pergunta sobre isso, Charles. Como eu faço, por exemplo, eu sou um imigrante, uma mulher, um homem, não conheço ninguém. Como eu faço para me conectar com pessoas, ter acesso a pessoas que são melhores que eu ou em áreas que eu gostaria de crescer e me desenvolver? Tem muita gente que fala, Lu, poxa, eu trabalho nisso, mas eu queria tanto fazer aquilo. O que você sugere para essas pessoas? Olha só, Lu, existem algumas formas de fazer isso. Eu costumo dizer o seguinte, a primeira coisa que a pessoa tem que ter claro na cabeça é realmente onde ela quer chegar, certo? Ela tem que ter claro aquilo. Gente, pega essa chave. É aquilo que vai movimentar ela naquela direção, né? A partir do momento que você escolhe uma coisa, você tem que tomar cuidado com uma outra coisa, que é o que eu mais vejo hoje. Eu converso com muita gente que fez diversos cursos na internet e a vida não muda, né? Não muda por quê? Porque fica fazendo o curso, obesidade cerebral, e as coisas não acontecem, né? Por quê? Porque, graças a Deus, eu tive uma oportunidade ali, pela dor, de começar um trabalho onde todo dia eu era cobrado para tomar atitude. Então, assim, imagina só nós, que não somos cobrados, é muito difícil você criar um hábito de se autogerenciar. Que você é o seu chefe, né? Quem que vai me cobrar se eu vendi, se eu melhorei, se eu... né? Então, a partir do momento, sabe, que você entra com essa mentalidade mais vencedora, automaticamente as pessoas desse nível que a gente está falando, elas vão conectar com você. Porque você vai entregar valor. Porque você vai entregar, energia. Não é gostoso ficar perto de quem tem energia? Não é? Eu grudo quem tem energia. Por quê? Porque todos nós precisamos de pessoas para frente. Então, seja uma pessoa alegre. A pessoa, às vezes, ela pega, não é do meu perfil comportamental. Não existe isso. A alegria foi dada a todos.
Entusiasmo foi dado a todos. Sorriso. Claro, né? tem uns que são mais esbanjador como nós, assim, mas o Wendel é mais fechado, o Leandro também é um pouquinho mais fechado, mas eles são carismáticos. Os estrategistas sempre Existe, menos. né? Mas assim, mas tem que usar isso também, porque é para todos. Porque você percebe, Lu, que a vida, ela começa a te colocar experiências que ela vai travando você. E daí, se a pessoa ela não está bem resolvida sobre isso, o que acontece com ela? Ela começa a acreditar que aquilo é aquilo mesmo, e daí ela não consegue alcançar pessoas e ela acha que o problema é dela. E realmente é dela, mas nesse sentido. Daquilo que ela escolheu para a vida dela, e não porque as pessoas, ninguém conecta comigo porque, eu não sou... Não tem nada a ver com isso. A partir do momento que você fizer com excelência, uma mentalidade vencedora, estiver decidido, ter humildade, isso é muito importante, ter humildade. Eu vejo muitas pessoas, sabe, Lu, também, que elas têm muita dificuldade com humildade. Porque quando você quer receber... Aqui tem que baixar, né? Não adianta. E aqui o país mostra, né? Porque assim, a mentoria, ela é isso. A mentoria, pouco importa o conhecimento do mentor, sabia disso? O que mais importa é a decisão de mudança do mentorado. É o que mais importa. Porque quando o mentorado está decidido, é um fato. Com a ajuda do mentor, eu assino embaixo, ele vai mudar a vida dele. Ele vai vender, ele vai crescer. Ele vai acessar as pessoas certas. Só que ele tem que estar realmente decidido na direção que ele falou para onde ele queria andar. Isso aí. Isso é algo interessante, Lu, porque nós conversamos recentemente sobre o mesmo método, o mesmo produto, o mesmo serviço oferecido para 10 pessoas. Tem aquele que consome e daquilo ali ele gera muito mais fruto do que o investimento que ele fez, e tem aquele que nem vai no evento, por exemplo. Então, da mesma forma que nós trazemos acesso para um parceiro, para um público final, consumidor final, para ir para um evento, vai ter o cara que chega lá, tomou o café e nem se conectou com ninguém, você sabe, né, sobre conexões, como é que funciona, você tem uma mentoria própria, e vai ter aquele que se conectou, fez todas as tarefas que você pediu, usou todos as armas que lhe foram entregues, e geralmente, infelizmente, diante de Napoleão Hill e outros nomes, é cerca de 2%, né? Quem tem esses resultados. Mas a partir do momento que 2% tem, ele vai validando o método. Então, existe a ferramenta, existem as conexões, existe o acesso, mas vai depender, como o Charles falou, muito mais da vontade de quem quer fazer do que do próprio mentor de excelência. Exato. E assim, a gente está num país, dados dizem, né, que os americanos são muito depressivos, mais quietos, mais reservados. E aí eu vejo que o brasileiro chega aqui, ele vai ficando assim, mais down, mais para baixo. Não fala com ninguém. Minha mãe vinha aqui, ela falava, nossa, não mora ninguém aqui nessas casas, porque as pessoas não ficam na rua, né, igual no Brasil. Sim. E ainda mais no calor, esse calor de 40 graus que tá, né, 100 Fahrenheit está batendo. Então, assim, você falou uma coisa muito interessante, Charles. Se a pessoa, ela tem que decidir. Você chega no ambiente, tá todo mundo, né? Sorri. Né? Oi, tudo bem? Aperta a mão. Né? Eu fui, por exemplo, num evento do LEAD lá em Miami, e eu não conhecia ninguém. Eu tava lá em Miami, eu falei, quero ir lá. Porque no LEAD é que eu conheço todo mundo, então é só chegar, falar e tal. Eu falei, gente, como é que é mesmo que faz quando a gente não conhece, né? E eu chegava na roda, um monte de mulher, todas chiquérrimas. Oi, tudo bem? Meu nome é Luciana, sou de Orlando, posso conhecer vocês, tal? Claro, elas todas, né? Aí apresentava para uma, apresentava para outra, tal, aí conhecia um, conhecia outro, conheci lá o líder e tal. Gente, aí já conheci pessoas, que foi lá até que eu conheci a pessoa que alugou o apartamento. Sim, sim. Então, assim, a gente vai falando. Então, a pessoa tem que decidir. Né? Eu acho que você falou uma coisa muito séria. É uma autorresponsabilidade. Eu estou lendo até de novo aquele livrinho do Paulo Vieira, Autorresponsabilidade, você já viu? Sei, muito bom. A pessoa culpa muito o sistema, culpa o país, culpa a língua, culpa isso, culpa aquilo. Mas aí o ano está passando e ela não está se posicionando. Olha aí, esse evento maravilhoso, acesso, vários, né, que vocês já fizeram gratuito, ou com acesso fácil, assim, né, de custo e tudo mais. E muitas vezes a pessoa não vai.
Pessoas que conseguiram confirmar e não foram. E tem muito isso, né? Infelizmente. É um índice de evasão de 30%, para você ter uma ideia. Para eventos gratuitos, 30%, 40%. Pago menos, né? Porque aí você já tem um comprometimento mental com você mesmo de não ter jogado dinheiro fora. Aí falar, eu não vou. Então, assim, é muito importante a pessoa decidir. Né? Gostei do que vocês falaram. A pessoa tem que querer. O acesso está aí à informação e esse movimento é focado em você, imigrante, né? Porque, lógico, serve para todos essa mudança de mentalidade, o ser positivo e tudo mais. Mas a decisão tem que ser do imigrante. E também, Lu, uma outra coisa também, assim, não se preocupe com as panelas. Elas existem. Sabe, as pessoas elas ficam muito preocupadas todo lugar. com as panelas. Ali, olha, se eu conseguir entrar ali... Meu, se você tem valor, se você acredita na tua mensagem, na tua empresa, no teu negócio, simplesmente faça com excelência. É só aguardar um tempo que vai chegar até as pessoas que deve chegar. E eu sempre coloquei uma coisa, né? Eu estou mexendo agora com um negócio novo que envolve investidores, né? E muitas pessoas chegam para mim e falam assim, não, olha, você tem que frequentar isso, frequentar aquilo, porque isso vai te trazer investidores. E eu aprendi que, assim, eu tenho um pai que é só eu pedir para ele que ele vai me enviar as pessoas. Então isso significa fé. A gente tem que acreditar que nós temos o nosso valor. A gente não pode ficar se rebaixando ou se diminuindo ou negociando os nossos princípios só para conseguir um investidor. Deixa que ele corra atrás de nós. Mas facilitaria. Você está enxergando assim. Mas poderia acontecer o quê? Entra fácil, como eu já vi muitas coisas, e depois isso se torna um problema na sua vida. Né? Então, quando você faz um negócio com esses princípios, gente, é incrível. Nós sabemos, na reunião que você foi, de sexta-feira, com certeza poderia estar outras pessoas ali. Mas tinha uma pessoa que estava há 20 dias aqui, e que eu não conhecia ela. Sabe por que eu fiz aquilo? Porque eu estou pensando nela. Eu não estou preocupado com fulano, com beltrano ou com alguma panela. E isso faz o quê? O princípio ser praticado. E quando pratica, prospera. Então, essa é isso mesmo. Olha só, você sabe que todo esse processo meu de ajudar pessoas aqui, quando eu tinha um grupo, com revista e tudo mais, gente, tem pessoas que chegou aqui e não era nada. Total. E hoje são grandes empresários. Começou lá no meu grupo... eu faço isso, eu faço aquilo. E hoje você vê assim, nossa, tá muito melhor, sabe? De quando chegou, melhor até que eu. E eu fico muito feliz, porque eu vejo que a pessoa cresceu, mas quando a gente dá a mão, né? Quando a gente ajuda, a pessoa cresce, a pessoa avança, mas igual você falou, é a decisão dela. Mas agora eu queria entrar num assunto que é o seguinte. Todo mundo que eu pergunto fala, por que você vem morar aqui e tal? As pessoas falam assim... para cuidar dos meus filhos, para cuidar da minha família. E eu vejo o quê? As pessoas se matando de trabalhar, esquecendo da família total. E aí, casamentos destruídos, filhos rebeldes, né? Como conciliar, Charles? Assim, você que tem 4 filhos, né? E o Wendel também que tem uma esposa, porque quando é só a esposa fica ali também na dependência, o marido só trabalha. Quero que vocês dois respondam essa pergunta, tá? Como conciliar a vida de trabalho, porque vocês começam cedo, né? Gente, eles marcam reunião 7h30 da manhã. Lu, vamos marcar uma reunião 7h30, 8 horas. Eu falo, gente, 7h30, eu ainda não tô acordada ainda. 7h30 porque já tinha umas 7, né? Então, eles acordam super cedo e fazem... Porque a reunião a gente marca assim, 10, 11, né? Não, eles já começam cedo. Então, e vão até tarde, que eu sei, né? Tem dias. Sim. Então, como conciliar essa rotina da sua vida pessoal, da vida do empreendedor, da vida profissional, da vida com Deus e todas as esferas da vida de um homem, né, de um ser humano? O Charles mencionou eu até anotei aqui porque eu pego Chaves, né? Eu estava no domingo agora, no mesmo ambiente, né? Nós estávamos juntos em horários diferentes e eu era o único, pelo menos, que eu via ali nas fileiras que estava sentado com um Moleskine anotando, né? Então... mentalidade vencedora é um ponto, né? Mas ambiência. Ambiência é o que faz a diferença para que você tenha um lifestyle, um estilo de vida
aonde você tem equilíbrio. Porque a Luciana, ela tem um caso próprio de ter um momento desequilibrado em termos profissionais e muito foco em um e pouca atenção em outro, que fez com que perdesse ali o momento, trilho, né? O trilho, perdesse o trilho, né, da vida. E aí você tocou no ponto que quando vem para cá, é muita correria por conta do capital. Porque aqui é o capitalismo de verdade, de fato, e não é bom ou ruim, é como funciona. Então, a ambiência, quando você começa a se relacionar em grupos, com pessoas, onde existe um estilo de vida diferente, onde você vê um empresário que às vezes fatura 50 milhões no ano, 100 milhões no ano, e dólares, e o cara tá ali com você jogando bola, você começa a perguntar, poxa, deixa eu ver como é que esse cara... Às vezes ele é um próprio palestrante no ambiente que você tá, ele vai passar o caso dele, vai passar o estilo de vida dele, como é que ele faz para gerenciar isso. E aí você diz, poxa, eu tô aqui com eu e um funcionário, ou eu e minha esposa, e estamos aqui um se matando quase um ao outro, porque a gente não está dando conta. Então, a ambiência, no meu ponto de vista, é o que faz você modelar estilos de vida que você quer viver. Legal. Lu, olha só, em relação a esse assunto, eu acredito que eu aprendi faz bastante tempo. Quando eu comecei a trabalhar aos 19 anos, lá nessa escola, eu aprendi que eu não estava aprendendo uma profissão, eu estava aprendendo um estilo de vida, que é o lifestyle que ele falou agora aí. O que é um estilo de vida? É você entender que nada é trabalho e tudo é vida. Tudo é tudo. E não tem divisão. Que a gente não sai do pessoal, corpo, né? O tempo é um só, né? Do jeito que a Sabe? gente fala, né? A pessoa sai 5 horas da tarde, daí vira esposa, marido. Isso, vira, né? Não tem como ser assim, né? Então, por exemplo, eu sempre procurei... É claro que eu tenho as minhas limitações também, né? Eu acredito que eu perdi um pouquinho dos filhos mais velhos, porque eu estava numa fase bem de fazer um negócio acontecer no Brasil. E assim, usei muito tempo isso, até mesmo como desculpa, mas não, foi um erro meu mesmo, porque eu que não soube dar a importância devida, né? Mas você falou uma coisa muito séria aqui nos Estados Unidos, porque a questão é totalmente emocional, Lu. A pessoa ela tem que entender... É mente de novo, né? Voltamos para mente. Tudo é a mente, mentalidade. Porque são bloqueios. Imagina só, você passa por uma vida que você teve uma série de experiências positivas e negativas. Aquilo marcou a vida daquela pessoa. E aquelas marcas, se ela não se soltar delas ao longo da vida também, eu sempre faço uma pergunta nos meus treinamentos. O que você está fazendo hoje para não ser igual aos mais velhos daqui a 30 anos? Essa pergunta impacta. Com todo respeito, eu olho a vida do meu pai, que ele é o meu herói e a minha maior referência de vendedor, mas é uma pessoa que tomou decisões erradas, em momentos que não podia errar. Ou melhor, até podia, mas teve que ir. Né? Então, eu costumo sempre fazer essa pergunta para as pessoas, para fazer uma reflexão mesmo. E é profundo mesmo. Estou me expondo aqui, falando do meu pai, falando da vida. Por quê? Porque a coisa é séria. A pessoa ela tem que realmente entender, ficar impactada e mudar com aquilo. É o que ele falou. Se ele pegou uma chave aqui ou outra, tem que usar agora. Porque isso pode mudar uma história. Mudou a minha história. Uma pessoa falou aquilo para mim, eu entendi. E eu saí da cidade onde eu morava. Eu tenho um irmão que é porteiro de prédio. Com todo respeito aos porteiros de prédio também. Mas foi uma mentalidade. Daí você fala assim, mas por que você não trouxe ele junto com você? Mentalidade você não traz. Não dá para imputar na pessoa. Existe uma coisa chamada meritocracia. A pessoa fala assim, por que você não coloca ele como gerente das suas escolas? Não dá. Porque não é por parentesco, é por mérito. Então, por exemplo, a minha esposa, quando era diretora executiva, ela como esposa, ela era diretora executiva da rede porque ela tinha resultado, porque senão ela ia ser trocada. E ela sabe disso. Nós combinamos isso antes. Então, olha a diferença que faz uma mentalidade. E eu aprendi desse jeito. E como falei, claro que nós temos limitações. Eu também tenho as minhas. Eu tenho os meus bloqueios. Mas, não vou desistir. Sabe? Não vou desistir. E essa é a grande mensagem que a gente tem para todo mundo, né?
Não desistir, né? Não desistir. E como que seus filhos lidam, Charles? Assim, você consegue conciliar tempo? Porque, por exemplo, nós estamos de férias aqui, né? Não sei quando você vai assistir, mas para conciliar a rotina, porque assim, quando eu tive o burnout, né? Para quem não sabe, eu tive um burnout de excesso de estresse. O que é o burnout? Você pifa mesmo, você para, né? Se a gente fosse traduzir... No Brasil, estafa, né? Uma estafa mental no máximo. E eu até tô lendo um livro agora, porque desde quando eu tive, eu comecei a buscar essa integralização, esse equilíbrio. E eu tenho aprendido que não tem como equilibrar. Porque eu não consigo... Se eu trabalho 6 horas, eu não consigo gastar 6 horas com a minha família, e 6 horas com o meu esporte, 6 horas com meus amigos. Não tem como. E porque equilíbrio é isso, é o mesmo peso. Mas é integrar. A palavra é integrar. Então, eu estou aqui, por exemplo, eu vi que você, antes do podcast, você estava resolvendo um problema da sua esposa, que ela perdeu o telefone, falando, gente, eu não vou poder, né, falar, mas você já estava conectando com outra pessoa para resolver o problema dela. Porque ela é sua esposa. Claro. Entendeu? Verdade. E você tá aqui gravando, mas você sabe que ela precisa resolver. Por quê? Porque tem filhos para buscar, para levar. E hoje é a comunicação. Não tem como... Não, agora é só profissional. Não. Agora eu sou o homem profissional, esquece. Não. Então, eu acho que é isso que a gente precisa entender, o integrar. Eu preciso saber se a minha esposa está bem. Eu preciso saber que, mesmo que eu tenha uma meta para bater, eu preciso ter um tempo com meus filhos. Eu preciso tomar um sorvete com a minha filha, sair com o marido, né? Você consegue ter essas atividades assim? Consigo, Lu. Essa parte, assim, sabe? Mais uma vez. Porque muita gente não fala que não tem tempo. Não tem tempo. Eu acho que a gente sempre se cobra mais. Eu me cobro mais ainda. Mas sempre que eu posso, por exemplo, eu tinha muitas coisas para fazer ontem à tarde e eu fui jogar vôlei. Sabe? Nossa, se fosse antes, ia me dar um piripaque mental, sabe? Porque é um limite. Quando você resolve trabalhar isso em você e priorizar o que realmente é prioridade, naturalmente você vai ter mais facilidade de fazer essas coisas. E uma outra coisa também, mentalidade forte, pessoas fortes. A gente está falando aqui de praticar uma mentalidade. Quando você pratica mais essa mentalidade, naturalmente tem coisas que não vão te atingir mais. Porque você está praticando a mentalidade, virou hábito. Entendeu? Então, por exemplo... E trabalho sempre vai ter, né? Sempre vai ter. Então, por exemplo, tem coisas que às vezes, por exemplo, às vezes eu estou com o Wendel lá em reunião, aparece, né, um filho, né? Acontece isso. Eles sabem que está em reunião, mas você sempre chama o que é, o que você está precisando. Por quê? Porque eles são a prioridade antes do Wendel. Ele também é uma prioridade. Né? Às vezes tem pessoas que me chamam na hora que eu estou com o Wendel, ele é a prioridade naquela hora. Então, quando a pessoa ela consegue, né, eu também coloco uma outra coisa, acho que eu falei sobre isso no final de semana, quando você consegue entender bem o papel, que em primeiro lugar é Deus, depois é a família, e depois é a igreja, o trabalho e outras coisas. Tem gente que confunde demais isso. Né? E quando você confunde, se você colocou Deus e trabalho, está errado também. Se você colocou trabalho, Deus, está errado também. Então, quando a pessoa ela erra nesse processo aí, ela está realmente assim, recalculando o GPS dela. Vai demorar um pouquinho mais para chegar o que ela pretende e deseja que chegue. Eu vejo o Wendel assim, ele é bem planejado, né, Wendel? Todo organizado, tal, não sei o quê. Por exemplo, quando você vai viajar com a sua esposa, você consegue desconectar do trabalho, ou quando você fala assim, não, eu planejei viajar, e tudo, ou você leva trabalho, a esposa, você teve 4 de julho, aí todo mundo viajou e tal. Você viajou tranquilo, ou você ficava assim, não, mas aí tem um evento, tem isso, você fica lá trabalhando. Você sabe, Lu, que a gente está numa pegada de um evento e a gente trabalha o movimento com empilhamento, né? Ou seja, vai subindo, montando uma coisa em cima da outra. Então, por isso que as reuniões começam cedo, né? Por isso que as reuniões são cedo. Mas você falou uma palavra interessante que é integrar, né? E não equilibrar. Porque equilibrar tem que dar 2 pesos iguais para poder não ficar nenhum nem mais nem menos, né? Eu achei bem interessante o conceito, acho que faz total sentido. Não tem como switch, né? No trocar o botãozinho, agora é mulher, agora é filho e agora é trabalho. Então, eu já tive no passado, fui gerente bancário,
E é uma das profissões no Brasil que tem muito estresse, afastamento, principalmente banco comercial privado, né? E eu já cheguei aí para lugares como Fernando de Noronha e eu não fui. Meu corpo foi. Ah. Mas a cabeça... Com a esposa, você diz? Foi o melhor, foi o lugar mais bonito, né? Fui com a minha esposa. Só que o lugar mais bonito que eu fui até aqui, até então, mas que a minha mente não foi junto. O corpo foi. Mergulhei, o corpo mergulhou, mas, né? Então, a mente lá no... lá em outro lugar. Então, eu hoje trabalho principalmente com essa questão da mentalidade. Eu vim me aprimorando em PNL, em inteligência emocional, porque eu entendi que existe um campo de batalha e ele está na mente, né? E hoje, por exemplo, teve o 4 de julho e graças a Deus a gente vem aprendendo. A gente se encontrou, né, num encontro casual lá e foi aniversário do Leandro. Então você vê que eu estava lá, eu me lembro bem dos detalhes, né? Você sabe que você estava quando você lembra bem dos detalhes. Com o meu bolo. Do bolo, de tudo, né? Então, mas eu tenho limites. Eu coloco, por exemplo, a nossa diferença? A Lu voltou, vamos que numa quinta-feira, o Wendel voltou na segunda. Porque aí o meu limite diante do que eu tinha para fazer, eu senti que na terça-feira tinha que estar tudo serap para poder retomar. Mas aí, você até comentou, quando a gente volta, parece que um furacão passou, né? Então, eu procuro fazer essa gestão para que dê certo. Mas isso é uma das boas coisas, das coisas boas que tem de ser empreendedor. Você tem que estar disponível, né, Charles, para acordar aí para uma reunião às 6, porque no Brasil o cara está às 7. E é um cara, por exemplo, como um Fernando Scherer, outra pessoa que tem outros compromissos. E você também tem que estar disposto a ir dormir de meia-noite, porque o evento terminou às 9 e você ficou finalizando as coisas até então. Só que no dia seguinte, pode ser uma segunda-feira, e você pode ir para a praia com a sua família. Então, você precisa usar dos pontos a favor e saber trabalhar com aqueles que necessitam ser feitos dentro daquela atividade profissional. E decidir, né? Decidir. Esses dias a gente foi fazer uma viagem de motorhome e aí era segunda-feira, segunda a quinta que a gente ia, né? Ou segunda a sexta. Mas nós vamos hoje mesmo? Vamos, porque como empreendedores você faz agenda, né? E como pais, é muito importante você ter uma agenda. Olha, hoje eu vou sair com minha esposa, hoje eu vou sair com meu filho jogar vôlei, hoje eu vou, né? Agora eu queria fazer uma pergunta em relação ao conteúdo do acesso, trazendo também um pouco o que você falou, o que é PNL, né? E mentalidade. Eu queria que vocês falassem um pouquinho do que é o conteúdo do acesso, né? O que é PNL. Tem muita gente que ouve, aqui a gente fala, é tão fácil pra gente, o que é PNL, o que é trabalhado nos eventos, quais foram os últimos eventos, que teve até um evento sábado agora, né? Queria que vocês falassem como foi esse evento e quais os próximos temas que vocês pensam em trabalhar nesse evento do dia 13, trazendo esse acesso, porque se é tudo para mudança de mente, existe uma estratégia, gente. Não é só ouvir palestra e ficar lá e aí tá tudo bem. Fala pra gente um pouquinho desses termos aí pro pessoal que não entende ainda e tá querendo mergulhar nesse acesso das informações da mente. Ok, vamos lá. Esse evento do dia 13 de agosto, 360, já antes dele tivemos mais 2, né? Aberto ao público. Teve o Express, né? Tivemos o Improváveis, que o tema, né, a temática era como converter fracasso em vitória. E aí era uma direção, era trazer histórias de vida de empreendedores que passaram o pão que o diabo amassou aqui na América, mas que venceram, que estão vencendo. Essa era a temática. E, recentemente, falando de PNL, para a gente trazer mais acesso ainda a algo mais específico e trabalhar também na parte da mentalidade, fizemos uma conexão com o Sam Jolin e Fernanda Ponzeto. O Sam hoje é um amigo, né, um parceiro aqui, está com a gente aqui em Orlando. Eu sou aluno do Sam, ele é meu mentor nessa área. E durante uma aula, ao vivo, eu levantei a mão para tirar uma dúvida, no Zoom, né? E ele falou que estava vindo para Orlando. E eu fiz a ponte, chamei, fiz o convite e, recentemente, nós tivemos o evento com ele para mais de 100 pessoas, 110 pessoas, mais uma lista de espera.
E fizemos a imersão com ele aqui também em Orlando, para pessoas ali literalmente terem a mente renovada, reprogramada, né? Então, o acesso, ele traz o que nós pudermos fazer para transformar a mentalidade dessa pessoa, até porque, olha, o Sam não veio por acaso, eu sou aluno do Sam, ou seja, ele é um mentor nessa área para mim. Então, a referência no digital como Leandro Aguiari, teve até um caso, vou até abrir aqui para vocês. Para mim, ele é o cara da copy, né? Referência em copy. Eu tive que fazer a copy dele para o evento. E aí, quando eu mandei, ele respondeu duas coisas. Gosto, pode rodar. E aí, Que ótimo, né? Para mim, correção. Não precisou correção dele, né? Então, eu vi que, poxa, se o Leandro, que para mim é uma referência, hoje ele está no evento trazendo uma mensagem que eu já consumi, faz toda a diferença na vida de alguém. Eu sei que tem muito empresário ali que sabe o digital, o Instagram, ao lançamento e não faz ideia do que é. Então, colocar esse cara de frente para o Leandro ali, poder, como ele prometeu, né, mudar o mindset dele em relação a produto e serviço no digital, em termos de faturamento, o cara que já teve mais de 400 milhões em faturamento trabalhando com outros players e com ele mesmo, faz toda a diferença. Então, aquilo que eu uso, eu recomendo. Então, o acesso tem isso, de validar, né, chancelar aquele parceiro, aquele speaker, aquele patrocinador, porque é algo que a gente consome. E completando assim, sabe, Lu, eu acredito que sempre vai ser sobre mudança, sabe? Toda mudança gera um desconforto. O acesso, ele quer trazer esse desconforto. Porque se você se sentir confortável, é porque você realmente parou no tempo. Então, todo mundo que colocou uma meta, ele tem que entender que quando você entende, já não é mais um problema. Por exemplo, eu entendo que eu nunca vou ter uma vida confortável. Nesse sentido, na direção que eu coloquei como meta para mim. Não significa que eu tenho meu tempo de assistir filme, que eu tenho meu tempo de ir para a praia, que eu tenho meu tempo de ir para o Brasil. Não significa isso. Então, quando a pessoa entende isso, fica mais fácil. Porque daí você entende que o quê? Opa, peraí, tá um pouco parado aqui. O Wendel me vê muito tomando decisões assim, né? Tem dia que é... Por quê? Porque eu percebo, autogerenciamento. E eu tenho um perfil comportamental, que eu tenho algumas tendências que eu tenho que autogerenciar. Se você não autogerencia, você vai ser regido por aquilo que a natureza, né? Igual aquela música lá. Se você não tem planos para você, alguém vai ter, né? Eu vejo que assim, alguém vai tomar seu tempo. Com certeza. Na minha mentoria, eu falo muito sobre isso, sobre o tempo, né? Sobre gerenciar o tempo, porque tanto para venda, no Brasil, você já conhece as pessoas, você já fala a língua, você já conhece o cara da padaria, o cara do trabalho, a indicação, é mais fácil. Agora, aqui você tem que aprender a se conectar e aprender a vender. E você tem que gastar tempo para isso. Como que a pessoa, por exemplo, para um empresário, né, que está assistindo a gente a gente sabe, aqui a gente não tem empregada, aqui a gente tem que, né, todo mundo tem que ajudar, você tem que ter o seu negócio, você tem que cuidar da internet, você acaba sendo o equipe, eu empresa, né, eu presa, eu tudo. Então, você que é um especialista de venda, vamos enxugar um pouquinho aqui, né, vamos sugar um pouquinho aqui. E um especialista no digital... Pergunta para os dois, se vocês responderem. Como que o empreendedor hoje, né, uma dica, alguma coisa, pode organizar o seu tempo para que ele tenha tempo para vender, tempo para mexer no digital, tempo para a família, tempo para ele, porque, né, é Deus, mas é a gente também, né? Que tem muita gente que está engordando, alimentação errada porque não tem tempo. E como a gente falou um pouquinho antes no começo, a venda é uma coisa que dissolve, né? E o empreendedor que não trabalha com vendas, ele não cresce. O que você tem para falar para esse empreendedor? Lu, olha só. Tá com essa vida, uau! Você falou, assim, muito tempo que eu trabalho com vendas e também com negócios. Então, assim, conhecendo negócios, por exemplo, por muito tempo eu fiz consultorias. Então, assim, eu fui conhecer outros negócios. Eu fui entender outros negócios. Então, isso me dá, inclusive, hoje uma autoridade para olhar para um business e falar assim... O problema é esse, aqui é ele, aqui é tal. Dá essa autoridade. Mas, em todo esse lugar que eu caminhei, uma coisa eu encontrei em comum. O cara que não monta o negócio dele com uma base de vendas,
ele vai fracassar. É um fato. Eu vou usar essa palavra forte, fracassar, porque é essa palavra que tem que usar mesmo. Porque ele vai fracassar, é uma questão de tempo. Agora, se ele entender que aquilo é uma prioridade, você pode ter certeza que isso vai fazer toda a diferença no curto, no médio e no longo prazo. Agora, a tua pergunta era, como que ele vai fazer isso se ele tem algumas coisas para fazer ao mesmo tempo? Várias, né? Aqui na América parece que tem mais coisa do que no A Brasil. primeira sugestão, existe um limite em pensar que você não pode contratar alguém. Hoje, a maioria dos business que eu vejo aqui nos Estados Unidos, por exemplo, eu tenho vendedores no Brasil que vendem em inglês aqui. Opa, dá para fazer isso? Dá para fazer isso. Nós temos vendedores que vendem em português também que estão no Brasil. Isso é uma forma de você encontrar para minimizar os seus custos. Mas a questão é, se é no Brasil... E a venda pode pagar o funcionário, né? Porque pode trabalhar por comissão, Claro. ter uma renda, uma ajuda de custo O menor. modelo híbrido, né? O modelo híbrido funciona muito bem, é uma ajuda de custo com a comissão, principalmente para quem é comercial. Ele sabe que ele pode ter um salário que vai depender do esforço dele, muito maior do que um salário fixo. O microempreendedor, por exemplo, vamos pegar uma pessoa que faz bolo. Ela já tem que fazer o bolo, comprar o bolo, a especialista é ela no Exato. bolo, aí ela tem que vender o bolo, ela tem que entregar o bolo. Tô falando uma coisa simples, mas assim, hoje temos muito microempresário de todos os ramos. Sim. Ou tem que fazer o serviço do piso, ou tem que fazer a unha, e aí ela não consegue vender. Em termos de digital, Charles, essa pessoa do bolo, se o bolo dela, eu perguntaria quão bom é esse bolo. Eu perguntaria se ela tem testemunhos de quem consumiu esse bolo, tipo aquele bolo de Deerfield. Olha só, deixa eu contar um parênteses Meu aqui. Deus, que O bolo. Wendel nem come bolo, Charles. Comeu? Comeu e levou Meu pra casa. Deus. Levou pra casa. Que isso? Eu falei, quer levar Tá tudo? Aí a vendo? mulher dele, não, porque ele nem come. Não, eu vou querer levar seu pedacinho. Aham. Eu falei, Então, eu tô mudando o Wendel. Eu não falava no telefone, Nossa. falava bastante tempo. Ambiência. aí. Ambiência aí, ó. Tá aí outro. Mas Então- tava bom aquele bolo, né, Lê? Demais. Uma dica do digital para você que está assistindo o podcast é, se você tem um produto, e quão bom seja esse produto, como eu estou falando aqui do bolo, você já pensou em empacotar a forma de fazer esse bolo? Porque temos uma parceira nossa, da Acesso, que ela lançou o primeiro produto dela por conta da ambiência da Acesso. Eu venho falando com ela há um bom tempo, você deve conhecer, e ela é incrível no que faz. Ela se conectou por indicação, porque ela é muito boa no produto dela, com vários artistas aqui. E hoje, por conta do Wendel, através da Acesso, que foi empurrando, ela está com o produto rodando, né? O método dela de viver daquilo ali. Então, a partir do momento que você faz isso, você está aqui conversando num podcast e tem venda entrando para você. Então, essa é uma das formas de você trabalhar de forma inteligente e monetizar também através do digital. São duas coisas, então, gente. Olha só, você pode ter alguém, né, que você pode treinar e trabalhar essa pessoa, ou você pode vender o seu produto pelo meio digital, pelos e-commerce, né, pelo site, pelas Eu colocaria plataformas. até uma terceira aí, Lu. Olha só, tem muitas pessoas que elas não têm ainda, talvez, uma habilidade para contratar alguém ou treinar alguém. O que eu sugiro? Eu sugiro ela, como ela é a especialista, vamos colocar assim, ela que faz o bolo, ou ela que, enfim, independente do que ela faz, né? Ela separar um tempo do dia dela, mas de maneira com muito autogerenciamento mesmo, e ela ser mais ativa naquilo que ela faz. Intencional, né? Intencional. Porque, Lu, por exemplo, o Wendel falou agora sobre internet. Existe um movimento na internet agora, e esse movimento, os lançamentos, por exemplo, eles têm uma tendência nos próximos 3 anos, a Guiara, a gente já conversou sobre isso, inclusive, que as vendas dos lançamentos, a fase do lançamento, tudo está caindo. As pessoas estão voltando, parece, querendo do pessoal, né? Então, por exemplo... Existe um êxodo voltando para o físico, né? Para quem vende, não tem crise, Lu. Não tem crise. Ele pode passar altos e baixos, mas não tem crise. Aquele que vende ativo, aquele que vai buscar, aquele que... Então, quando você se programa na tua empresa em você fazer isso, coloca ali algumas horas, aquilo ali eu vou fazer aquilo, e não marco nem reunião naquele horário, automaticamente, se você cumprir, você vai colher muito resultado com isso.
Então, às vezes, não é nem uma questão de, no começo, gerar custo com o funcionário. É você mesmo ter aquele No próprio tempo, acesso, a gente segurou até onde deu. E agora nós temos. Entendeu? Então, é uma questão de você fazer primeiro, que foi o que a gente fez primeiro, e agora a gente tem o quê? Pessoas fazendo. Capacitar outros, né? A mesma coisa. Né? Então, quando você tem... Então, nós temos aí 3 situações. O digital, que o digital também precisa desse cara, porque senão se deixar só no automático ali, uma hora vai secar. Robozinho não vende. Os carrinhos ficam parados, não é? Uma hora as pessoas estão cansadas de comprar na internet de maneira tradicional, né? O outro caminho é realmente você contratar uma pessoa e treinar essa pessoa, buscar uma solução. Ah, mas vou ter que investir numa mentoria ou em alguma coisa, em algum curso. Investe. Eu posso garantir para você que vai ser o teu melhor investimento. Não é porque é da minha área, não. Porque eu tenho certeza que se a tua empresa estiver vendendo, o resto você dá um jeito no caminho. Você troca o pneu com o carro andando. Agora, se ela não estiver vendendo, meu filho, o que vai acontecer? Sabe que tem até um versículo na Bíblia que fala isso, né? Que conhecimento vale mais do que prata e ouro. Porque às vezes a pessoa tem um dinheiro, mas ela não quer investir em conhecimento. Ela não quer investir numa mentoria, ela não quer investir num curso, ela não quer investir num evento, né? Que paga o ticket. Não, eu vou ficar com esse dinheiro aqui, porque dinheiro faz... Só que hoje tudo é mente. Se você, né, não tem a mente, se você não traz acesso às informações que você precisa, e conhecimento, e pessoas, e esferas, igual a gente vive na era da informação, mas como você falou no começo, o povo faz curso, atrás de curso, e atrás do curso, e não aplica. Não pratica, não aplica. Entendeu? E tem uma mentoria aí em vista... eu sei que, né, a gente estava falando no começo, mas assim, gente, venda é uma coisa que Sim. é expertise aqui, digital e venda. Vocês estão pensando em fazer alguma coisa? Tá no forno? Dá para falar? Não dá? Então, a gente tem talvez alguma coisa que saia pro acesso relacionado a isso, mas eu tenho também as coisas do Charles, que inclusive vieram antes do acesso. Né? Você tem outras empresas, então? Tem outras empresas e, assim, uma coisa que eu sempre me preparei nos últimos anos e ainda não aconteceu, inclusive eu conheci o Wendel por isso, né? Eu queria contratar a agência que ele era um dos sócios. Autoridade para poder partir para esse momento. Exato, porque assim, a autoridade ela existe nos bastidores, mas ela não existe no digital. Né? Então, o que acontece? Com base nisso, eu tenho, claro, todo o interesse em trabalhar assim isso em grande escala. Como falei para você antes de começar o podcast, eu fiz em 2021 uma mentoria para mais de 20 empresários e eu pude ali, ao longo de um ano, né, acompanhá-los. Por quê? Porque a mentoria, nós estamos falando de acompanhar. Não é simplesmente eu dar uma técnica aqui de como você negocia e acabou. Não, você precisa ser conduzida para você realmente... Pegar na mão, né? Pegar na mão. Porque o que acontece? Vai ter horas que você tem várias coisas para fazer. É mãe, né? Tem o marido, vocês têm os negócios de vocês. Se de repente você não reportar o Charles e eu falar assim, não, Senna, é aquilo, você tem que fazer. Não vai acontecer. Então, o papel do mentor, ele também tem esse papel. Tem a parte que é o conhecimento, mas também tem a parte que é realmente a mentoria ali, de você estar debaixo de uma liderança. Eu acredito que isso é bíblico. Você quer saber se você é um bom líder? Você tem que ver se você é um bom liderado. E hoje, infelizmente, o que mais temos é maus líderes, porque não querem serem bons liderados. Tudo quer fazer do próprio jeito, tudo enfim. E aí depois chega o resultado, não entende o porquê. Né? E o porquê é porque existe um caminho. Se é bíblico, existe um caminho. Né? Primeiro você faz, você constrói, e depois você tem autoridade para quê? Para liderar. Não é? Então esse é o objetivo. Então existe, claro, também algo que talvez aconteça dentro do acesso. Aconteceu, né? O pessoal que já é patrocinador, parceiro, né? Ou convidado, teve uma mentoria na sexta-feira. Foi ótima, gente. Eu fiquei assim, olha, falei pro Leandro, preciso do Charles. Foi muito boa a palestra dele. Eu fico super feliz que eu pude, sabe, ajudar de alguma forma.
E eu acredito que é esse mesmo sentimento que eu tenho, sabe? Quando você entende que quando um business ele tem um departamento de vendas, é um departamento sério, que valoriza mesmo, o empreendedor tem que entender isso. Por exemplo, teve muitos grandes empresários no Brasil que eu sentei com eles e eles tinham uma visão de empreendedor. Legal, deu certo até ali. E agora? O mercado mudou, né? O que eles precisam fazer? Acreditar que eles precisam de um departamento de vendas ativo. Inclusive está acontecendo isso nesse momento. Um grande empresário no Brasil, mas ele precisa agora de um departamento de vendas porque as coisas não estão indo bem da forma que sempre foi. E quando você tem um departamento e tem uma constância nesse departamento, você pode até mexer um pouco na produção, nas vendas, mas você não mexe muito. Então você está sempre faturando. Então isso faz toda a diferença para qualquer negócio. Olha, você falou uma coisa, né, sobre ser bíblico. E olha que veio aqui no meu coração. Deus é trino, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Filho é Jesus. E Jesus, quando veio na Terra cumprir o propósito, ele se submeteu a Deus Pai. E quando ele estava lá para ser crucificado, o que ele falou para Deus? Se puder, afasta de mim esse cálice. Ele consultou, ele se submeteu a Deus. Ele podia falar, ó, quer saber, eu sou Deus também, eu não vou fazer isso não, isso é too much pra mim. Total. Né? Eu não vou segurar essa bomba não, você me mandou pra cá, nós decidimos, mas eu não vou. Mas ele se submeteu A uma liderança. A uma liderança, né? E ele falou, se puder, afasta de mim, mas que seja feita a sua vontade. Quando um líder, que é o cabeça, seja o cabeça do lar, o cabeça da empresa, se submete primeiro a Deus, lógico, mas Deus usa pessoas para que nos capacite, nos direcione, né? É isso aí. Olha, por aqui sim, por aqui não e tudo mais. Você cumpre um propósito. Porque se for pela sua vontade, voltamos ao começo, a gente desiste. Com certeza. O próprio Jesus sabia Teve que ia vontade. salvar a humanidade, mas ele falou, poxa, se puder, me livra dessa que o negócio tá feio. Olha aí. Né? Então, assim, que a gente venha guardar essa mensagem. Né? Vai ter Total. vontade de desistir, mas tenha homens e mulheres capacitados acima de você. E o acesso tem dado essa oportunidade porque traz pessoas de outro nível, né? Assim como vocês, só vocês dois aqui já são de outro nível que muitos empresários não estão, precisam disso. Eu super torço que vocês criem algo logo para que possa ajudar esses empresários no dia a dia. Porque eu estava conversando até com o Leandro. Muitos eventos trazem muita informação, mas às vezes o empresário ele não sabe o que fazer com aquela informação. Ele fica meio... E agora eu recebi essa feijuca aqui, essa feijoada, e aí nos outros dias eu fico com fome, porque eu não sei o que eu como, né? Aí eu, Exato. né? Então, assim, eu faço votos que vocês montem algo logo, espero fazer parte também Legal. junto com vocês. Quero agradecer, gente, mas antes da gente encerrar, que a gente já está aqui, gente, mais de hora já, por mim eu ficaria a tarde Muito inteira, bom. né, Lê? Eu quero que vocês dois, um de cada vez, olhem para essa câmera e deixem uma mensagem para os nossos, né, seguidores em relação ao acesso que vocês estão preparando, ao acesso que eles vão ter, a como buscar esse acesso, o que vocês têm a oferecer e como mudar essa mentalidade, porque eu acho que o acesso é esse movimento tenha acesso e mude e haja, porque você vai, né, assim como vocês têm uma carreira sensacional, e eu acho que é só o começo do que vocês viveram, eu creio que Deus vai fazer muito mais na vida de vocês, porque quando a gente impacta pessoas, a gente impacta gerações, a gente impacta nações, a gente impacta o nosso tempo, e eu creio que é isso que Deus tem preparado vocês. Então, deixa uma mensagem aí pro pessoal. Quem quer começar? Como eu sou mais curto, minha mensagem mais curta me veio aqui na hora, assim, na hora Então, de passar ótimo. a mensagem final. Não vos conformeis com os padrões de onde você vive, onde você está, ou quem você era, ou o que você acha que é hoje. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente todos os dias da tua vida. É isso. Romanos 12:2 ou 2:12? É por aí. É 2:12, eu acho. Gente, essa mensagem é algo que tem que ser diário. E super casa com o que vocês estão trazendo, né?
Isso aí. Renovação da mente, mudança de mente, transformação. É isso aí. E impacto nos negócios, na vida pessoal, Muito bom, Andy. Isso aí. Legal. Olha, pessoal, primeiro eu queria agradecer, Lu. Não sei se já posso fazer o agradecimento agora. Pode, claro. Agradecer o Leandro também. Vocês são pessoas maravilhosas. Vocês são pessoas que realmente Deus colocou no nosso caminho para que, de alguma forma, a gente troque as nossas experiências e que realmente a gente caminhe juntos, tá? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. E para você que está nos ouvindo e nos vendo, né? Eu quero deixar uma mensagem um pouco semelhante daquilo que o Wendel colocou para vocês. Nessa minha caminhada, e eu também já passei muito por isso, eu consegui ver muitas pessoas que elas sempre disseram palavras como essa que o Wendel falou agora. Só que elas não colocaram em prática na vida delas. Então, o meu pedido para você, e de repente se você quer entender um pouco mais disso dentro do acesso, o que nós queremos com o acesso é exatamente isso. É fazer você praticar. É ajudar você, talvez naquele caminho mais difícil que você acredita que você talvez nem consiga, você conseguir. E tudo isso acontece através de relacionamento. O acesso, ele é relacionamento. Nós queremos levar você ou te ajudar a entrar num outro nível a partir de pequenos detalhes que muitas vezes eles estão só quando você faz relacionamento. E o acesso vai trazer isso para você. Temos um grande evento aí agora e eu tenho certeza que nesse evento a promessa que o acesso tem para você, que você vai sair dali transformado. Que você vai sair dali pronto e preparado para mudar a tua rota. Esse, pelo menos, é o nosso objetivo. E claro, que daí vai ter que ter a tua parte, como eu falei agora há pouco. Não adianta nada. Vi muitas pessoas. Tem uma pessoa que começou a trabalhar comigo em 98. Ela era melhor que eu no trabalho. Só que hoje ela continua como balconista de uma agência de turismo. E rapidamente ali eu consegui crescer naquele trabalho pela diferença da prática. Então, gente, vem com a gente, vem com a acesso. É isso aí. Isso aí? Muito bom, gente. Muito bom. Muito obrigada, viu? Eu acho que esse é só o primeiro aqui. Nós vamos ter que fazer mais coisas, viu? E trazer mais acesso. Eu creio que toda essa estrutura nossa aqui do Se Conecte, que Leandro que montou, viu? Que tá cada dia melhor, que o negócio aqui, eles não veem os bastidores, né? Mas olha aí. Isso aí, É a hora, tem que inverter a câmera aqui. Temos que inverter a câmera para mostrar e, assim, realmente para trazer informação, né? Como eu disse no começo. Eu não quero que as pessoas sofram o que eu sofri, o que vocês sofreram, o que outros estão sofrendo por falta de informação. Então, o Se Conecte quer trazer essa conexão, quer trazer acesso. Estou muito feliz com esse evento. Obrigada pelo convite lá de estar junto com vocês. Isso aí. Obrigada por vocês terem aceitado. Wendel, gostei de ver. Nada de low profile, hein? Tá super aí conectado. Obrigada pela presença. Que Deus abençoe vocês. Lê, obrigada. Obrigada a vocês que assistiram aqui. Deixe o comentário de vocês, quem que vocês gostariam de assistir. Se tiver dúvida do acesso, a gente vai deixar aqui embaixo o link. E sigam lá eles para vocês ficarem por dentro de tudo que está acontecendo. Deus abençoe. Obrigado, gente. Valeu. Fique com Deus. Obrigado. Tchau, gente. Tchau.